Oi, tudo bem? Vamos gravar a nossa segunda etapa sobre pesquisa de mercado, sobre como elaborar o seu formulário. É o documento que você entrega para o entrevistado para coletar as suas informações. Fique conosco e assista o vídeo. Sobre o formulário, a primeira coisa que você deve se atentar é em relação à identificação visual. Isso mesmo, tanto o documento quanto o entrevistador devem estar identificados. Se você é de uma empresa, de uma faculdade, no topo do documento deve conter a logomarca da sua empresa, do seu curso ou da sua faculdade. De forma que quando o entrevistado pegar o documento, ele vai logo perceber que tem alguma finalidade. Então vai te dar maior credibilidade ao ler esse documento. O segundo item é sobre o entrevistador. Ele também deve estar identificado com um colete, com um uniforme, qualquer coisa que identifique que ele é da empresa ou da universidade, para quando estiver entrevistando, quando estiver parando as pessoas, ele vai ter uma maior tranquilidade para isso. Visualmente ele já mostra a logomarca e o documento também confirma isso. Então a segunda informação é essa. O terceiro item é sobre quais são os documentos, quais são as informações a serem coletadas dos entrevistados. A primeira coisa, você não pode recolher nenhum documento, preferencialmente nem o nome. Quanto maior for a isenção em relação à identificação do respondente, maior credibilidade vai ter o seu formulário. Então você vai perguntar algumas informações genéricas sobre esse entrevistado. Idade, sexo, renda, escolaridade são o que mais é perguntado nos formulários. Mas você pode também, em relação a alguns tipos específicos de pesquisa, perguntar algumas coisas sobre o perfil desse respondente. Por exemplo, se você quer montar um formulário sobre uma academia, você pode perguntar quantas vezes a pessoa faz atividades físicas por semana, se ele gosta de alguma atividade física especificamente, e você vai direcionar o perfil do respondente de acordo com a sua pesquisa. Essa é a terceira informação importante do formulário. A quarta informação é sobre as perguntas específicas. Poxa, eu vou direcionar o perfil, vou direcionar o respondente e sobre a minha empresa. Vai vir logo em seguida. Então você vai tentar colocar ali 4, 5, no máximo 6 perguntas sobre o perfil do respondente e depois você vai tentar colocar a mesma quantidade sobre o foco da sua pesquisa. O ideal é que a sua pesquisa seja curta, visualmente em relação também à leitura. Se o respondente pegar um formulário com mais de 2 páginas, ele logo se desmotiva ao responder esse formulário. Se ele tem uma folha, no máximo, frente e verso, visualmente ele vai estar mais motivado a responder a sua pesquisa. Então, o seu formulário tem que ser mais curto. Por isso, 6 perguntas de identificação do perfil e no máximo 10 para identificação do foco da sua pesquisa. E ali você vai direcionar. No mesmo exemplo, sobre academia, você pode perguntar qual aparelho ele gosta de utilizar, alguma marca específica, algum esporte específico, alguma modalidade específica, preço, local, tudo que você quiser saber, você vai colocar nessa segunda parte. Preferencialmente perguntas diretas e com alternativas X. Exemplo, 5 alternativas, onde tem uma muito ruim e uma muito boa. E se você tiver uma alternativa no meio, onde a pessoa possa colocar intermediário a resposta, facilita para o respondente. Então tente e se atente para essas informações que seu questionário vai ser muito bem qualificado. Outra informação importante é sobre o tipo de pergunta. Você pode colocar a escala Likert, que é um tipo de escala que você vai identificar pontos. Muito importante, pouco importante, ótimo e péssimo. Sempre confrontando de um lado muito ruim, do outro lado muito bom. E tente também colocar de forma coerente todas as perguntas e todas as respostas em uma escala. De forma que sempre o primeiro item é muito bom ou muito ruim e o último seja o oposto. Então não pode ficar uma pergunta começa com ruim, outra pergunta como bom, não. Tem que manter uma escala e quando o leitor for começar a responder, ele vai ter maior facilidade do que ficar lendo e respondendo toda a pergunta de forma diferente. Então tente criar um padrão e esse padrão facilitará muito para o respondente.
O último item sobre o formulário é uma pergunta aberta. Vocês repararam que até agora eu só falei de perguntas fechadas, escala Likert, muito bom, muito ruim, mas é importante você deixar uma pergunta aberta para que o respondente tenha liberdade de expor alguma coisa que ainda não foi perguntado nas perguntas anteriores. É alguma opinião pessoal, algo que ele deseje comentar, que não teve nenhuma pergunta abrangendo essa informação, ele vai colocar nessa última pergunta, uma pergunta aberta, que eu já te adianto. Pode ser que você tenha respostas que serão ignoradas, mas pode ser que você colete ótimas informações nessa pergunta e que vai ser muito útil para o seu questionário. Então não deixe de colocar uma pergunta aberta, pelo menos uma, ao final do seu formulário. O formulário está montado, agora vamos à sua aplicabilidade. Antes de você pegar o formulário, imprimir e distribuir pelas ruas, faça um pré-teste. Escolha um grupo menor de pessoas, 3, 4, no máximo 5 pessoas, e peçam para que eles respondam o seu questionário. Porém, de forma minuciosa, peçam para que eles leiam as perguntas, vejam em relação à concordância verbal, erros de ortografia, porque essas pessoas são da sua confiança e eles terão total liberdade para comentar sobre o seu formulário. É melhor que essas pessoas te falem qualquer erro para você aprimorar e depois levar ao público do que levar e as pessoas comentarem sobre o seu formulário. Um erro de ortografia, um erro de concordância verbal, tira toda a credibilidade do seu formulário. Então aplique o pré-teste para depois coletar essas informações do seu público geral. E a última etapa é sobre a aplicabilidade. Então, quando você estiver aplicando, tente não influenciar o respondente, simplesmente entregue o documento e se ele tiver qualquer dúvida, você solucione essa dúvida dele, mas não tente indicar um tipo de resposta, uma tendência sua, deixe ele totalmente à vontade, você será simplesmente um apoio para essa pessoa. Se o seu formulário foi bem elaborado, ele nem terá dúvidas. Pegará de você, responderá esse questionário e devolverá para você. A intenção do nosso formulário é essa, que ele seja auto-entendível. Senão, alguma coisa saiu errada. No final, está tudo pronto. Você identificou visualmente o seu formulário, colocou o perfil do seu respondente, direcionou para as suas perguntas específicas, colocou uma pergunta aberta, foi totalmente isento ao aplicar esse questionário, o que resta agora é tabular os dados. Você pode usar programas avançados, mas o Excel já te ajuda muito. Você tabula esses dados, monta gráficos e entrega um relatório. Se você está aplicando para alguma empresa especificamente contratado para isso, entregue esse formulário com todas as perguntas respondidas e esse resultado pronto. Vai ficar muito mais fácil que ler todas as perguntas, todas as respostas. E se você é de uma faculdade, está fazendo um trabalho específico, você vai tabular esses dados e de preferência cruzá-los. Como cruzar esses dados? No perfil, algumas informações podem te ajudar a te dar uma informação diferente. Exemplo, você pode identificar quais são os tipos de atividades que os homens fazem em relação às mulheres. Pode ser que as mulheres prefiram fazer crossfit, os homens prefiram fazer musculação e você, pelo seu formulário, dividindo por tipos de perfis diferentes, você consegue fazer uma análise diferente. Então, aplique o questionário, seja isento e aproveite os resultados. Se você não tem capacidade financeira, tempo ou técnica de contratar e aplicar você mesmo, contrate uma empresa, contrate uma faculdade, contrate uma empresa júnior para poder aplicar esse formulário. Você terá informação ótima em sua mão e tomará as melhores decisões. Por hoje é só. O próximo vídeo a gente vai falar sobre pós-vendas. Mantenha conosco e muito obrigado. E se você gostou, não esqueça de dar o joinha e de convidar seus amigos para se inscrever no canal youtube.com/Thiago Simões. Espero você no próximo, hein?